Kento Yamazaki estava sentado na estrutura de madeira, observando perplexo várias figuras correndo pelo salão, uma com uma capa e várias outras conversando. Então ele começou a examinar os arredores e percebeu que estava entre casas europeias, embora um segundo atrás estivesse em seu quarto no Japão. Depois disso, o rapaz notou seu reflexo com horror e não acreditou que era realmente ele mesmo no espelho. Ele ficou muito confuso. O jovem tentou freneticamente se lembrar de algo e fez uma reverência desajeitada, e uma garota apenas franziu a testa, a outra abriu os olhos quando ele murmurou como se tivesse mais de 30 anos, embora sua pele parecesse jovem. Então ele se perguntou se havia adormecido enquanto fazia compras online em seu tablet, porque nem mesmo a dor da beliscada foi sentida, o que o privou de qualquer esperança de dormir. Kaito gradualmente chegou à conclusão de que havia se encontrado em uma história isekai, atormentado por dúvidas sobre se havia morrido e renascido ali. O menino repassou mentalmente as histórias familiares do reassentamento, memórias de uma vida passada, um encontro com Deus, novas habilidades, e então, o chamado de moradores implorando desesperadamente por ajuda. Então lhe ocorreu o pensamento de que, sem memória e pistas, ele poderia se ver em sério perigo, e isso o pesou ainda mais. Enquanto isso, ele parou na fonte e de repente se lembrou de algo, agarrando a pasta com força em suas mãos. Depois disso, Kaito verificou rapidamente seu tablet e descobriu, tristemente, que todas as suas informações haviam desaparecido, incluindo suas músicas e fotos caras. Ele notou um aplicativo estranho com ícones escuros que ele nunca tinha visto antes e franziu a testa, confuso. Então ele foi atingido pela inscrição, que prometia que o dispositivo seria capaz de proporcionar uma vida confortável no novo mundo com a ajuda da magia e funcionária enquanto houvesse energia suficiente. Kaito se perguntou novamente se ele realmente havia sido transportado para lá, ou se ele havia morrido dormindo ao bater a cabeça, mas ele admitiu que não tinha magia. Ele então mostrou com entusiasmo como o tablet poderia ser transformado em uma pulseira, observando que para as pessoas daqui ele pareceria um livro comum, fácil de carregar. Logo ele recebeu um bônus de 4.300 pontos por viver em outro mundo, e usou 1.000 para ativar a câmera, surpreso que a instalação acontecesse como se fosse real. Depois de calcular o restante, Kaito decidiu que poderia abrir todos os aplicativos disponíveis com antecedência, pois eles poderiam ser úteis mais tarde. Então ele baixou resolutamente todos os 4 programas em seu confiável tablet, considerando o único meio confiável. A câmera finalmente terminou de ser instalada, e ele se aproximou com interesse para examinar o dispositivo. Enquanto isso, a garota de longos cabelos roxos notou que a câmera parecia bem comum e tirou algumas fotos de teste em um beco estreito. Depois disso, o idoso de cabelos brancos parou de andar e perguntou a alguém por que estava vendo aquele rosto pela primeira vez e se a pessoa era um visitante. Kaito agarrou o tablet em suas mãos, reagindo nervosamente à pergunta sobre uma possível briga, mas ainda não ousou responder, sentindo o olhar pesado do homem mais alto parado com as mãos no peito. Então o interlocutor de cabelos grisalhos disse que viajar tão longe a trabalho e perder toda a bagagem era definitivamente um dia de azar. Depois disso, o rapaz deu um sorriso sem graça, admitindo que tudo tinha acabado muito mal, e acrescentou que a situação era realmente repugnante. Enquanto isso, uma coisa o acalmou. O homem, que se revelou um comandante local, demonstrou preocupação ao notar a criança que olhava imóvel para o livro. O jovem admitiu ansiosamente que havia mentido sobre suas origens, e o homem mais velho, olhando para baixo, também se desculpou pelo engano, e ambos pareceram envergonhados. Então Kaito disse cuidadosamente que fingir ser um jovem tinha se mostrado muito mais difícil mentalmente do que ele esperava, e seu interlocutor, cruzando os braços, prometeu tentar encontrar as coisas que faltavam. Depois disso, o homem de cabelos brancos explicou que o cartão da guilda serve como uma prova de identidade rápida e confiável, diferentemente dos documentos oficiais, que levam muitos meses para serem obtidos. O menino admitiu que ainda não havia escolhido uma profissão para si e não sabia quais opções existiam, então o mais velho assentiu pensativo e começou a explicar. O homem de uniforme escuro perguntou se ele sabia limpar e lavar, e o jovem, depois de pensar um pouco, concordou hesitantemente que conseguiria fazer isso. Kaito estava cético sobre o dispositivo sem documentação,
mas o homem alto tranquilizou, dizendo que os outros eram experientes em batalha e poderiam lidar com qualquer ameaça. Os dois jovens guardas riram, brincando que a única coisa valiosa que valia a pena roubar dos seus companheiros eram os diários secretos debaixo da cama. Então o comandante explicou que a governanta deles tinha ido embora recentemente, então o novato teria que morar no quartel, o que causou genuína surpresa. Logo, dois lutadores invadiram a sala, um deles, entusiasmado, chamou o local de um verdadeiro canto masculino, e o outro tapou o nariz, reclamando que o local cheirava como vestiário de corredor e que mal conseguia respirar pela boca. Kaito apontou para a escada, explicando que os aposentos ficavam no segundo andar, e seu companheiro, estremecendo, admitiu que estava quase desmaiando por causa do fedor. Então o homem de preto se desculpou, dizendo que aquele era o único quarto disponível, e o viajante se apressou em garantir que era mais do que suficiente, apesar do espaço apertado. O jovem agradeceu aliviado ao homem de cabelos grisalhos pela ajuda, observando que ele literalmente o havia tirado do problema. Depois disso, ele agradeceu novamente por tudo e ouviu em resposta que os moradores locais, embora rudes, eram confiáveis, e então ele foi convidado a visitá-los a qualquer momento. Ele admitiu para si mesmo que ainda estava mal adaptado, mas decidiu firmemente dar o seu melhor e avançar passo a passo. Logo o jovem foi designado para vigiar os corredores, a sala de jantar, a sala comum e a cozinha, e alguém apressadamente lhe pediu para ajudar nos preparativos, pois não havia pessoas suficientes. Ele então notou que o quartel era muito mais espaçoso e lotado do que ele imaginava, mas estava confiante de que pelo menos conseguiria cozinhar. O garoto se apresentou como Yamazaki Kento, oferecendo-se para ajudar, e a garota reagiu surpresa quando ele de repente lhe entregou algo com um estrondo alto. Então Kaito ficou em frente a um enorme barril de batatas e prometeu calmamente que à noite tudo estaria limpo, como lhe foi dito. Depois disso, o rapaz cansado desabou na cama, admitindo para si mesmo que o trabalho tinha sido muito mais difícil do que o esperado, mas um olhar de determinação para continuar brilhou em seus olhos. No dia seguinte, ele lavou a louça depois das refeições, depois esfregou bem o chão da sua área e ajudou na cozinha até a noite, dando o seu melhor. Deitado acordado, ele gemeu baixinho, pensando que, embora estivesse trabalhando honestamente por comida e abrigo, tais pensamentos não deveriam sobrecarregá-lo. Enquanto isso, Harold estava reclamando da comida nojenta no quartel, imaginando como os outros conseguiam comê-la sem reclamar, e então, caindo, gemeu lamentavelmente de irritação. Então Kaito abriu animadamente a câmera do tablet, tentou tirar uma selfie e verificou a galeria, mas encontrou apenas fotos normais. Enquanto navegava pelos ícones do aplicativo, ele de repente se deparou com a aba de status, sentindo-se como se estivesse em um mundo isekai real. No entanto, em vez de detalhes, ele viu muitas linhas escuras e se perguntou se seu nível estava muito baixo, tocando a tela, perplexo. Ele se perguntou em voz alta se talvez sua idade ali fosse 16 anos, então murmurou uma insatisfação e fechou os olhos. Naquela noite, ele refletiu que havia experimentado apenas alguns aplicativos e já estava se sentindo cansado, e alguém por perto se perguntou se ele realmente havia adormecido. Na manhã seguinte, o rapaz cerrou o punho, determinado a pegar seus documentos civis, pois sem identificação ele não se sentia seguro neste mundo. Ele foi até o prédio da guilda, onde foi calorosamente recebido e convidado a entrar em um salão espaçoso e barulhento, com painéis de madeira. A moça atrás do balcão perguntou alegremente como poderia ajudá-lo, então percebeu que era a primeira vez que ele estava ali e sorriu calorosamente. O jovem pediu para se registrar, e o trabalhador explicou que precisava colocar a mão direita no papel e a esquerda no cristal, oferecendo-se para demonstrar o procedimento. Kaito engasgou, sem esconder sua surpresa com o que aconteceu diante de seus olhos. Ele observou com admiração enquanto o papel brilhava e a garota calmamente confirmava o registro, dizendo seu nome e notando seu som engraçado. O menino continuou maravilhado com a magia enquanto o funcionário preenchia o mapa e as instruções, percebendo novamente que seu nome soava incomum. A garota no balcão achou sua educação tocante quando ele fez uma reverência, prometendo trabalhar duro e trazer glória à guilda, e então aceitou com gratidão o cartão desejando-lhe boa sorte.
Kaito olhou para a pulseira do tablet novamente e percebeu que ela tinha armazenamento embutido, e confirmou que agora servia como um passe de guilda e identificação oficial. O homem de cabelos brancos perguntou a Kento se ele havia se registrado, e ele imediatamente pensou em não perder nada, enquanto eles discutiam sobre a bola de cristal que secretamente verificava os recém-chegados. O menino então abriu o manual, que estava cheio de texto, e notou com surpresa que conseguia lê-lo. Nele, ele aprendeu que os registrados eram chamados de membros da guilda. Depois, um dos experientes explicou o sistema de classificação, mencionando que todos os novatos começam abaixo do rank B, e somente aqueles que chegam a esse nível ganham acesso às camadas profundas das masmorras. O jovem refletiu sobre sua baixa posição e as escassas recompensas por suas missões, decidindo que não pretendia ficar preso no quartel e que se esforçaria para melhorar seu status. Deitado na cama, Kaito estudou cuidadosamente as informações sobre os exames de qualificação e chegou à conclusão de que subir pelo menos até o nível C não é tão difícil, e isso lhe permitirá começar a ganhar dinheiro. Depois disso, ele decidiu que se juntar a uma equipe com membros de nível B ou superior lhe daria uma renda estável, e decidiu firmemente perguntar sobre isso na guilda amanhã. Enquanto isso, ele percebeu que o recrutamento para os esquadrões não estava em andamento e decidiu assumir a tarefa para obter ao menos algum lucro, enquanto uma garota o observava silenciosamente atrás do balcão. Um dos trabalhadores perguntou se era o mesmo Kento que havia chegado ontem e comentou que ele era bonitinho, enquanto o próprio rapaz ficou envergonhado e mencionou que suas coisas poderiam ter sido roubadas. Um amigo de cabelos escuros esclareceu que estava procurando um emprego como empregado doméstico, que era uma ocupação confiável e segura, mas o mesmo amigo expressou preocupação por ele ainda ser muito jovem e se ofereceu para ajudá-lo. Então o jovem perguntou hesitantemente como aceitar a missão e prontamente concordou em mostrar o mapa, e o homem ao lado dele estendeu a mão e expressou a essência da tarefa. A menina explicou os detalhes da tarefa de limpeza, acrescentando que levaria cerca de 3 horas e que o equipamento já estava preparado, após o que ele concordou agradecido e pediu que ela marcasse o ponto no mapa. Ele admitiu para si mesmo sua ansiedade, mas imediatamente se convenceu de que tal trabalho deveria ser simples, e a moça, olhando para o texto pouco claro, esclareceu se o cliente ali era um certo Feliz Neri. Segurando a carta nas mãos, o menino pensou em que tipo de pessoa o cliente se tornaria e olhou para longe. Nesse momento, ela pensou em como sua própria vida no novo mundo havia começado inesperadamente, acariciando o pingente e sorrindo para si mesma. O jovem decidiu melhorar gradualmente sua situação, na esperança de um dia encontrar conforto e conhecer pessoas interessantes, enquanto ao lado dele uma garota de óculos escrevia algo em um caderno. Ele logo reagiu com surpresa à ideia de contratar uma guilda para limpar sua cozinha, achando-a estranha. Então ele admitiu sem jeito que não tinha o direito de julgar, e um dos viajantes explicou apressadamente que o quarto amaldiçoado era desgraça deles e estava muito negligenciado para ser resolvido em um dia. Ao lado, ela cantarolava baixinho para si mesma, e alguém se perguntava em voz alta o que seu líder realmente estava fazendo. Depois disso, Kento, tendo recebido a carta, caminhou em direção à casa dilapidada com desconfiança, notando a falta de um sino e duvidando que alguém pudesse viver em uma habitação tão frágil. Mas quando a porta se abriu, ele foi recebido por uma garota alegre, e involuntariamente respondeu a ela com um olhar cheio de espanto e alegria. A garota se apresentou como feliz e agradeceu com um sorriso, e Kento confirmou seu nome sem jeito, acrescentando que ele realmente havia sido enviado pela guilda. Ele então notou que o interior parecia bem arrumado, mas o proprietário explicou que a cozinha precisava de uma limpeza séria, oferecendo-lhe uma variedade de utensílios. Depois disso, Meili e Kaito entraram em uma sala escura e suja, cheia de comida podre, e o jovem recuou horrorizado com o fedor e a decomposição ao seu redor. Ele parecia deprimido com a situação, enquanto a proprietária ria nervosamente, admitindo que nenhum dos 5 inquilinos sabia limpar, e ele admitiu que não esperava ver tamanho caos. Voltando ao assunto, ele pediu à garota todos os produtos de limpeza e uma toalha, ela concordou timidamente, e então ele enrolou o rosto em um pano para tornar o cheiro mais fácil de suportar. Kaito lembrou-se mentalmente de que as primeiras impressões eram cruciais. Se ele falhasse na tarefa no primeiro dia, seria desacreditado, então ele se preparou para agir com a máxima seriedade. Primeiro ele lidou com o lixo, removendo todo o entulho do chão,
depois decidiu desobstruir os entupimentos e depois pretendia lavar as paredes. Percebendo a estranha mudança na cor da superfície, o menino se perguntou sobre a causa, mas logo encontrou uma escova Tavashi e a considerou uma ferramenta adequada para limpar a área. Logo, ajoelhando-se, percebeu com irritação que a mancha não cedeu e, olhando o cronômetro, percebeu que já havia perdido 1 hora inteira. O jovem estava seriamente preocupado que não conseguiria completar a primeira missão, mas então uma notificação sobre a ativação do aplicativo Compras LVL1 apareceu na tela, dando a ele a opção de aceitar ou recusar. Kaito ficou surpreso com o sistema de pedidos, descobrindo que eram necessários exatamente 100 pontos para comprar um item por 100 ienes, e a loja permitia a compra de qualquer item disponível na Terra. Satisfeito por os pagamentos com cartão de crédito serem aceitos e a moeda poder ser convertida em pontos, ele imediatamente se arrependeu de ter desbloqueado todos os aplicativos sem pensar e desperdiçado o bônus inicial. Depois de colocar a máscara, Kaito examinou cuidadosamente o tablet e percebeu que, em seu nível atual, apenas itens abaixo de 300 ienes estavam disponíveis, e alguém silenciosamente reagiu com surpresa ao lado. Segurando a bolsa nas mãos, ele ficou surpreso ao admitir que o Mr. Sponge realmente remove até as manchas mais difíceis. Satisfeito em ver que esse item específico estava disponível online, Kaito confirmou o pedido pelo dispositivo. Enquanto limpava, ele notou uma mancha estranha e duvidou que os meios disponíveis seriam suficientes, mas de repente um cartão com uma esponja sorridente apareceu na sua frente, fazendo-o estremecer de surpresa. Naquele exato momento, uma luz brilhante brilhou, e o rapaz exclamou em choque, sem entender o que estava acontecendo. Ele observou com espanto enquanto o dispositivo limpava a sujeira instantaneamente e se perguntou se ele realmente funcionaria tão eficazmente, enquanto alguém próximo notava com admiração que ele removia manchas sem deixar vestígios. Lembrando que até mesmo áreas de desastre ecológico eram limpas instantaneamente, ele começou a examinar cuidadosamente as paredes, supondo que algo incomum pudesse estar escondido em algum lugar próximo. Então o rapaz envergonhado perguntou onde jogar os sacos de lixo, e a garota de óculos o encarou em silêncio, sem tirar os olhos dele. O rapaz agradeceu ao seu interlocutor, que notou algo perto da árvore, mas, envergonhado, virou-se enquanto o primeiro observava em silêncio. Então ele se lembrou de que a criança nunca havia falado com ele, dando de ombros, decidiu continuar seu caminho. Depois disso, a menina anunciou alegremente a conclusão da primeira missão, não acreditando que havia conseguido e expressando gratidão por limpar um lugar tão negligenciado. Ele a convidou para ouvir, e ela observou que era essencial limpar superfícies sujas, jogar fora restos de comida e lavar a louça após o uso. A garota de cabelo rosa claro entregou timidamente o cartão, admitindo que aquela era sua primeira missão e acrescentando que a tarefa, embora simples, era necessária para manter a ordem. O menino aceitou o certificado com gratidão, surpreso com a recompensa adicional pela cozinha estar melhor arrumada do que o esperado, e ela explicou que o certificado poderia ser trocado na guilda. A garota agradeceu educadamente pela ordem restaurada e prometeu contatá-lo novamente se necessário, e ele respondeu com um consentimento alegre. A alegre garota com 2 rabos de cavalo observou alegremente que sua primeira missão foi perfeita, elogiando seu excelente trabalho. Ela se ofereceu para transferir o pagamento diretamente para o cartão da guilda dele, mas o jovem hesitou, explicando que havia sido avisado para pagar em dinheiro e não queria levar muito dinheiro. Em seguida, ele confirmou os detalhes do pagamento, esclareceu o valor em dinheiro e o restante no cartão da guilda, então, pediu para verificar o recibo. Ele pensou que tinha obtido um bom lucro em 3 horas de limpeza e se lembrou de como Ren havia reclamado de ser mesquinho, e a garota atrás do balcão acrescentou que estava esperando por ele novamente. Kaito percebeu sua sorte com a esponja que havia recebido e decidiu tomar cuidado, economizando seu dinheiro enquanto estava no quadro de avisos ao lado de outras 2 pessoas. 2 meninas pediram alegremente uma recompensa ao balcão, e o balconista concordou calorosamente, mas elas foram repentinamente interrompidas por uma exclamação de surpresa. Uma garota com orelhas de gato chamou um rapaz sorridente chamado Kar, enquanto um homem alto estava em silêncio ao lado dela. A menina perguntou se ele ainda estava procurando um servo, e outro se ofereceu para ajudar, depois do que ele decidiu apresentar alguém a eles.
O jovem sorriu suavemente e perguntou como poderia entrar em contato com Kento, imaginando que aquele misterioso cavalheiro queria. A garota com orelhas de gato segurou o arco com dificuldade, declarando que não aguentava mais, e o narrador explicou que várias semanas haviam se passado desde a chegada de Kento ao outro mundo. Vernes foi repreendido por sua pressa, e a garota com orelhas de animal estava preocupada com seu arco, enquanto o garoto perguntou à sacerdotisa se ela tinha alguma poção de cura. Ele comentou que ela deveria ser capaz de lidar com isso sozinha, mas ela exclamou que era apenas uma garota fraca, o que o fez rir baixinho. O jovem tranquilizou sua companheira de orelhas de raposa, pedindo que ela tomasse cuidado, e mencionou que agora estava trabalhando como servo em um esquadrão chamado Sopro do Dragão, para onde a guilda o havia enviado. Eles retornaram com material raro para seu líder, e duas garotas próximas admitiram que precisavam urgentemente de um banho. O homem de cabelos brancos concordou em transmitir a mensagem e agradeceu ao orador, e o orador explicou que o Sopro do Dragão era um grupo de nível B, composto por 12 membros, incluindo o orador. O jovem carregava uma caixa pesada, imaginando o que havia dentro, e lembrou que lhe ofereceram para morar com o esquadrão e fazer tarefas para que os outros pudessem se concentrar em suas missões. O guerreiro musculoso cumprimentou o garoto magro, chamando-o de magro, e então alguém perguntou se o Sr. Carces havia retornado e se o garoto estava comendo direito. Alguém bateu na porta de madeira, pensando que os membros do grupo eram amigáveis, e agora ele conseguia se comunicar muito mais do que antes no quartel. O jovem olhou para dentro da sala, pediu desculpas e explicou que havia trazido materiais raros para entrega. Kaito agradeceu educadamente a Kento e pediu que ele deixasse a carga, e o líder do Sopro do Dragão se desculpou por sobrecarregá-lo com trabalho, mesmo que ele estivesse apenas começando. Ele perguntou se tudo estava indo bem, e o jovem respondeu com um sorriso que até então estava tudo bem, após o que seu interlocutor assentiu calmamente. Então Kaito se virou surpreso, agradeceu novamente, e o homem pediu que ele relatasse imediatamente qualquer incidente, fechando a porta atrás de si. Caos o cumprimentou com uma reverência, mas o alto guerreiro respondeu friamente, alertando-o para não se tornar arrogante e chamando-o de servo inferior. Kaito achou que a maioria das pessoas ali eram amigáveis, exceto uma, e Melia pediu desculpas ao garoto, a quem ele disse para não se preocupar. Depois disso Kaito ficou surpreso com as palavras de Luluki. Caos, irmão mais novo de Carce e segundo em comando, se opôs à contratação do contador de histórias como servo, alegando que o menino não sabia lutar. O jovem admitiu que o homem claramente não gostava dele, mas ainda sonhava em fazer algo de que gostasse, sem obstáculos constantes. Em uma praça tranquila, um jovem olhava pensativo pela janela, decidindo fazer um lanche, já que não tinha mais tarefas para a noite. Kaito observou que frequentemente tinha que comer fora e, depois de esperar pelo seu prato, ouviu o vendedor se desculpar, enquanto alguém próximo comentou que a comida de rua era melhor do que a comida de pousada. Ele examinou a guloseima, notando que parecia normal, mas tinha gosto de pimenta, e lembrou que no quartel o problema sempre foi o mesmo tempero na hora de cozinhar para muitos. Kaito então mostrou alegremente uma garrafa de molho de soja, explicando que o havia comprado por meio de um aplicativo de compras. Ele colocou um pouco do tempero conhecido, notando seu sabor rico mesmo em outro mundo, e estava aproveitando sua refeição quando alguém perguntou se era realmente Kento. O homem de cabelos brancos e uma cicatriz sorriu confiante, levantando sua caneca e sendo chamado de Sr. Aguiz. Kaito pediu desculpas por deixar o quartel, mas seu interlocutor o tranquilizou dizendo que eles haviam encontrado um novo membro e perguntou como estavam as coisas com seu novo esquadrão. O homem de cabelos brancos notou com alívio que o garoto agora era membro de um grupo respeitável, após o que elogiou Carces como um membro respeitado da guilda com uma reputação impecável. Em resposta, recebeu uma alegre confirmação. Ele então notou um líquido incomum na comida e perguntou o que era. Depois, lhe ofereceram para experimentar o tempero original. Depois de experimentar, ele ficou impressionado com o sabor e exclamou quão delicioso era, e o jovem admitiu que a receita era um segredo de família, enquanto aqueles ao seu redor observavam em silêncio. Ela se perguntou se os kebabs locais eram realmente tão bons, então pediu um para si, e o chefe imediatamente concordou em prepará-lo enquanto ela começava uma conversa com o Sr. Aguiz. O homem de cabelos brancos perguntou onde ele poderia encontrar o pássaro Fo,
e o homem de cabelos escuros perguntou para que tipo de monstros ele era, enquanto a garota de cabelos rosa avisou que o pássaro não era comestível. Ele estudou a receita dos ingredientes incomuns para pássaros, imaginando se ela era realmente intragável, e o diagrama próximo explicava espécies comestíveis como naruxo e kinkatori. Ele admitiu hesitantemente que vivia sozinho na Terra e, quando perguntado se queria se tornar um cozinheiro, ele timidamente concordou que isso era parcialmente verdade. O homem de uniforme militar escuro explicou que achava que a comida de rua só servia para matar a fome, e o aventureiro loiro acrescentou com um sorriso que sua esposa cozinhava. Kaito pediu a Harold que lhe contasse os ingredientes, mas ele se recusou. Então o rapaz lembrou-se sonhadoramente da soja, que não estava lá, e admirou o sabor do prato preparado. O narrador comentou sobre a simplicidade dos deveres do servo enquanto Kaito se preparava para acompanhar o grupo em uma masmorra ou em um ataque, aceitando armas e ferramentas das mãos sorridentes de seu camarada. A garota com orelhas de gato perguntou animadamente se todos tinham bombas de fumaça, e o rapaz de cabelo escuro rapidamente chamou o Sr. Caos e correu em sua direção. O jovem sentiu-se desconfortável no caminho, mas outro explicou alegremente que estava fazendo pequenas tarefas e carregando suprimentos, enquanto o terceiro mencionou que estava cuidando dos soldados feridos. Ele notou que o manto do Sr. Vernes estava um pouco esfarrapado, enquanto pensava em outras questões. O rapaz então explicou que estava consertando equipamentos e roupas danificados usando um kit de costura comprado pelo aplicativo e observou que as coisas terrenas funcionavam melhor aqui do que o esperado. Ela olhou atentamente para sua capa, e ele admitiu orgulhosamente que nunca tinha conseguido costurar, mas que dessa vez ficou perfeito. A garota perguntou se ele havia trocado o vestido dela, e ele disse que só havia parado as pontas desfiadas das mangas, após o que ela agradeceu com um sorriso caloroso. Kaito ficou encantado ao descobrir que a loja havia lançado produtos abrangentes com incrível eficácia, e isso surpreendeu profundamente. Então ele anunciou alegremente que já havia limpado tudo, e os três observadores admiraram sinceramente o brilho do quarto. Kaito ouviu um agradecimento por manter a casa arrumada e confortável desde que começou a trabalhar lá, e a menina com orelhas de gato foi embora alegremente. De repente, ele se viu em um lugar desconhecido, tomado pela ansiedade e confusão, lembrando que tinha acabado de estar em seu quarto e percebeu que ninguém ali o conhecia. O jovem sorriu calorosamente, dizendo que agora tinha aqueles que precisavam dele, e a garota com orelhas de gato riu alegremente, ficando ao lado dos dois companheiros. Então ele cerrou o punho com determinação, pensando que precisava fazer mais e trabalhar mais para corresponder à confiança depositada. Meio ano se passou desde que ele começou a trabalhar na Dragon's Breath, e Lin alegremente exibiu seu novo ranking para seus colegas, despertando muita curiosidade. Depois, todo o grupo teve uma comemoração alegre em homenagem à promoção para o Esquadrão de Classificação A, e ele observou o quanto todos se esforçaram para atingir esse objetivo. Enquanto isso, o garoto explicou que os servos recebem 5% das missões bem-sucedidas do grupo e, quanto mais ativos eles se tornam, maiores são seus ganhos, o que gera aplausos de apoio. Ele perguntou surpreso se o número estava realmente correto e ouviu uma confirmação calma de que a porcentagem permanecia a mesma. A garota com 2 rabos de cavalo sussurrou para seu camarada que Dragon's Breath estava especialmente ativo ultimamente, e ele mesmo notou que seu salário estava aumentando constantemente mês após mês. Depois disso, ele disse modestamente que estava apenas desempenhando suas funções habituais, embora estivesse feliz em ajudar o time, mas alguém ainda expressou dúvidas sobre sua importância. Um dos homens anunciou que eles iriam para uma masmorra de alto nível hoje, enquanto o outro expressou preocupação de que seria perigoso para Kento permanecer sozinho na entrada. O espadachim pediu para Kento ficar, e ele concordou relutantemente, enquanto a garota de cabelo rosa comentou ironicamente que ele nem era capaz de carregar a bagagem deles. Então o ruivo agarrou o moreno pelas lapelas, declarando que era contra tal decisão, pois não sabia fazer nada, mas mesmo assim ganhou uma parte. A garota com orelhas de gato perguntou por quanto tempo mais eles carregariam a carga inútil. A outra garota de cabelos escuros concordou calmamente, e a de rabo declarou que sua equipe tinha que estar pronta para a batalha o tempo todo. Então a menina com orelhas de raposa rapidamente pediu para todos seguirem em frente, enquanto o menino sombrio olhou para baixo. Depois disso,
O homem sério perguntou se eles entendiam a situação em que estavam, e outro chamou alguém de idiota. A menina ficou envergonhada quando o homem garantiu a Kento que ele não se preocupasse, chamando de Sr. Corus e enfatizando que ele não era um fardo. À medida que a classificação do grupo aumentava, as missões se tornavam mais difíceis. Um companheiro prometeu que retornaria em breve, enquanto o outro se desculpou, alegando que a condição de caos não era tão grave quanto eles alegavam. No entanto, ele próprio refletiu que, por não ser combatente, não conseguia ficar sozinho em ataques e se sentia apenas um estorvo, relembrando uma velha imagem do passado. Então, uma cena de um jogo de beisebol me veio à mente. Um jogador exausto estava se desculpando por uma bola perdida, e um companheiro de equipe o repreendia com raiva, mostrando quão difícil era para os de fora. O jovem lembrou-se de quanto havia trabalhado duro e conquistado reconhecimento ao conseguir um emprego em uma boa empresa e provar com seus resultados que não seria um fardo. Mas então ele pensou que não importava quais coisas terrenas úteis os aplicativos fornecessem, eles não o ajudariam a lutar contra demônios, e ele teria que começar do zero em um mundo desconhecido. No final, ele sentou-se tristemente perto da janela, pensando que não tinha poder heróico e que restavam apenas as tarefas domésticas, enquanto outros empunhavam lâminas e magia de batalha e, comparado a eles, ele se sentia como um lastro. Ela pensou que não era de se espantar que Caos e os outros pensassem que ela era uma aproveitadora, já que ela foi mantida em segurança e ainda recebeu seus 5% da recompensa. O jovem então decidiu que entendia o descontentamento de Kaito, lembrando-se de sua própria irritação com impostos acima de 5%, e comentou que até mesmo um aumento de 3% parecia pesado. Depois disso, ele admitiu discretamente que se sentia preso, enquanto os outros reclamavam cada vez mais nas conversas, criando uma atmosfera pesada. Para evitar que a situação piorasse, um dos camaradas abordou o Sr. Carces com um pedido para conversar, e ele calmamente permitiu, se quisessem. Então o interlocutor garantiu que nunca os considerou um fardo e que eles não deveriam sentir sua insignificância, e o outro se desculpou pela rapidez e prometeu respeitar a decisão tomada. Depois disso, o jovem expressou sua gratidão pela oportunidade de fazer parte do sopro do dragão, mas foi firmemente recusado a ficar mais tempo. Pediram insistentemente que ele fosse embora rapidamente. Ele se desculpou por não poder ajudar tanto quanto deveria e admitiu que seria demais para ele lidar com o Luca e os outros. Então um dos jovens curvou-se profundamente, expressando gratidão pela hospitalidade e agradecendo sinceramente a Kento por tudo que ele havia feito. Ele logo percebeu que pelo menos eles tinham saído equipados, embora no fundo sentisse alguma hesitação sobre toda a situação. Então o jovem pensou que agora estava sem teto e que seria um incômodo se voltasse para o quartel, mas alguém sugeriu que ele poderia passar a noite em uma pousada. Kaito fez uma careta quando soube o preço da pousada, 4.000 ren por noite, e notou que era mais caro que o hotel perto da estação. Naquele momento, o homem entregou o documento à mulher de cabelos longos, dizendo-lhe para pegá-lo, e ela respondeu com surpresa e gratidão. O rapaz estava preocupado que suas economias não durassem muito, mesmo tendo conseguido guardar algumas, e a garota perguntou, desconfiada, se ela já o conhecia. De repente, ele percebeu o que significava ser um freelancer e o valor de uma renda estável, decidindo procurar um lugar para morar no dia seguinte, após o choque de viver na miséria por um mês. No entanto, o corretor imobiliário explicou que havia quartos disponíveis, mas que eles precisavam ser reformados após uma tempestade recente, e sugeriu retornar em um mês. O jovem então calculou que viver em uma pousada por 4.000 ren por dia, incluindo alimentação e despesas, custaria 124.000 ren por mês. De repente, ele ouviu alguém chamando, ficou nervoso, pensando no que fazer em seguida, e acabou entrando em pânico. A alegre menino reconheceu alegremente como Kento, lembrando-se de que foi ele quem veio limpar a cozinha. A menina reagiu nervosamente quando alguém chamou a senhorita Faris, notando que a dona da cozinha suja havia retornado. O menino então explicou que não queria sobrecarregar aqueles que cuidavam dele, e o homem do casaco de pele parecia tenso enquanto a menina com orelhas de animal ria. A menina perguntou com raiva ao rapaz se era muito difícil para ele ficar em algum lugar, mas ele calmamente respondeu que não havia necessidade de se preocupar, segurando o garfo e concordando consigo mesmo.
Ele então explicou que as funções de combate e suporte deveriam ser consideradas diferentes, mas igualmente importantes, e ela ouviu atentamente cada palavra. Depois, Kaito observou que todos tinham que fazer seu trabalho corretamente, caso contrário o esquadrão não funcionaria, e Sylphia sentou-se pensativa ao lado da torta ainda quente. Ela tocou gentilmente sua bochecha, e ele admitiu emocionado que aqueles caras só conseguiram ter sucesso graças ao seu apoio, enquanto havia uma torta intocada ao lado deles. Então o jovem ficou surpreso ao ver que ela tinha devorado tudo, e ela admitiu alegremente que a comida era exatamente o que ela precisava. Sylphia se perguntou se ele agora era um freelancer, lembrando-se de seu comportamento na pousada, e Kaito admitiu que ainda não havia decidido o que faria em seguida. Naquele momento, uma mulher confiante de cabelos longos o convidou para se juntar ao grupo Dawn, declarando orgulhosamente que ela era a líder deles. De repente, o homem anunciou em voz alta seu retorno, mas alguém fora da câmera reagiu com choque, e outro pediu à senhora Febres que esperasse um pouco. Kaito cumprimentou o Harold, perguntando sobre a comida e a loja, enquanto Sylphia e Emilia gritavam de alegria ao fundo, implorando para que ele não as assustasse daquele jeito novamente. Então a menina disse alegremente que tinha trazido algo melhor que o jantar, mas então ela se lembrou de outra coisa, e o rapaz perguntou surpreso de quem era o filho. A menina apresentou Kento alegremente, dizendo que tinha acabado de adotá-lo, e o jovem mal conseguiu lidar com o choque e a descrença em resposta. O homem de cabelos brancos protestou bruscamente, negando o sequestro, enquanto o homem de cabelos escuros começou a se preocupar com a pessoa parada na frente deles, e a mulher de cabelos rosa o repreendeu por ser infantil. A garota chamou Kento com entusiasmo de um corajoso limpador de cozinha e um artesão brilhante, enquanto ele permanecia modestamente por perto. O viajante de cabelos escuros estremeceu com a acusação de um mau cheiro. O guerreiro de cabelos brancos confirmou o boato sobre o menino. A sacerdotisa de cabelos prateados pediu louvores ao Salvador, o que deixou uma garota envergonhada e implorou para que ele parasse, e uma voz calma cumprimentou o convidado. Hugler se apresentou alegremente e se ofereceu para ajudar com quaisquer ferramentas, acrescentando confiantemente que ele mesmo as fez. Um homem alto, de uniforme militar escuro, apresentou-se como Kelvin e se gabou de sua lendária mão de espadachim, prometendo proteção, com a qual o jovem viajante concordou timidamente. Kento se apresentou educadamente, prometendo fazer o melhor para facilitar a vida de todos, e um dos interlocutores reagiu sem jeito, enquanto os outros dois observavam em silêncio. Hugler foi carregado nos braços de uma garota, e um homem uniformizado se ofereceu para apresentá-lo aos outros, enquanto dois caras estavam brincando por perto, e um deles o aconselhou a não ser tão formal. A garota de óculos lembrou-se do garoto, e o jovem apresentou Kento como novo membro do grupo, e ele timidamente disse olá. O esquadrão começou a especular sobre o motivo da comoção. Um sugeriu que dois colegas se tornassem amigos, enquanto outro explicou que Kruger não falava, mas escrevia mensagens com uma caneta. A garota de repente abraçou o garoto confuso por trás, chamando de fofo, enquanto outro explicou que era Kento e que ele estava com eles agora, e a terceira observou com descrença. Grace se apresentou ansiosamente, fazendo o garoto corar e gaguejar enquanto ele desajeitadamente retribuía o cumprimento, enquanto outra mulher os observava de lado, confusa. Então Grace disse seu nome novamente com entusiasmo, o que deixou o rapaz ainda mais envergonhado, e naquele momento ouviu-se um ronronar alto por perto, surpreendendo os dois. A mulher de cabelos ondulados corou e admitiu que de repente sentiu fome, olhando para o jovem, e ele, estupefato, perguntou novamente o que ela queria dizer. Então o garoto de cabelos escuros disse que a aparição de Kento era uma ótima notícia, mas que ainda não encheria seu estômago, e a garota de óculos lembrou feliz que ela prometeu comprar comida para todos. Depois disso, a garota prometeu alegremente dar uma festa inesquecível para Kento em homenagem à sua chegada, e ele admitiu, culpado, que havia se esquecido da comida, porque estava com muita fome. A garota de cabelo rosa avisou a amiga para não se esforçar demais, lembrando-a de que eles mal sobreviveram a última vez, e o garoto de cabelo escuro ficou tenso, sentindo-se ansioso. Kaito duvidou das palavras dele sobre a desesperança culinária, enquanto Elisha nervosamente disse a todos para correrem, já que Feliz estava preparando uma substância escura, e ele se ofereceu para cozinhar algo simples. Olhando ao redor,
ele percebeu que estava visivelmente mais limpo e se perguntou onde ficava a geladeira, enquanto se lembrava dos conselhos sobre como lavar a louça e manusear as sobras corretamente. Ele pegou uma planta parecida com alho poró chamada Datake, imaginando seu sabor e seu potencial como substituto do arroz, juntamente com carne e ovos. Kaito notou potes etiquetados com sal, açúcar e pimenta, notando com satisfação que tinha tudo o que precisava. A cena então mostrou o processo de fazer arroz frito em detalhes, desde a fervura dos grãos e o corte dos ingredientes até a quebra dos ovos e a fritura de tudo na panela. Kaito se ocupou alegremente cozinhando, mexendo os ingredientes na panela sobre o fogo e sorrindo ao notar que era hora de começar a refeição. Ele perguntou hesitante sobre os pratos, depois sorriu suavemente, sentindo que aquele momento era tão natural e agradável quanto andar de bicicleta. 4 deles espiavam por trás da parede cautelosamente, sussurrando desculpas, enquanto o 5º personagem, com gotas de suor no rosto, os observava com espanto. Um deles perguntou por que todos estavam reunidos ali, mas os outros, encantados pelo aroma, prometeram trazer comida e pediram que esperassem na mesa por enquanto. O homem agradeceu por esperar, uma menina cantava alegremente ali perto, e o menino ao lado dele pensou que eles estavam agindo como crianças. Todos olhavam para o prato grande e apetitoso com admiração e fome, e um deles admitiu hesitantemente que duvidava que eles gostassem do sabor. Ela gostou da porção, e os 3 amigos agradeceram em uníssono e se prepararam para começar a refeição juntos. A casa estava cheia de alegria e barulho, alguém apreciava o sabor, outro ficava chocado com sua riqueza e um terceiro salivava insuportavelmente. Ele sorriu suavemente e pediu a todos que não exagerassem, pois era apenas uma simples mistura de arroz frito e não uma iguaria gourmet. Então a dona dos longos cabelos prateados insistiu que usar Kento apenas como um servo era um verdadeiro desperdício, e os outros ouviram atentamente suas palavras. Ela declarou confiantemente que ele era o escolhido, com os olhos brilhando de convicção e a voz soando apaixonada e inspirada. Depois disso, ela proclamou que ele se tornaria o campeão da cozinha, o guardião dos caldeirões, ou seja, o cozinheiro, e isso surpreendeu todos ao seu redor. O jovem pediu desculpas pelo comentário involuntário e cuidadosamente pediu que ela cozinhasse para eles, ao que a elfa concordou alegremente, radiante de felicidade. Então Kaito foi calorosamente recebido em Dawn, onde seus sorridentes companheiros o cumprimentaram como se ele finalmente tivesse voltado para casa. Ele estava pensando no potencial do grupo, lembrando-se de suas tentativas frustradas de cozinhar a carne dos monstros da masmorra, e decidiu pedir ajuda no dia seguinte, quando uma garota entrou alegremente na sala. Fiora riu alto e continuou repetindo seu espanto, enquanto naquele momento alguém se aproximava cautelosamente dela por trás da porta. Ela ficou confusa e surpresa, percebendo que tinha visto tudo, e do prédio vizinho vieram gritos sobre monstros subterrâneos. Kaito explicou que queria tentar cozinhar, mas não conseguia caçar monstros sozinho, então pediu ajuda, mas os outros expressaram dúvidas se valia a pena comer aquela carne. Então, uma delas admitiu que não queria ir para as masmorras, porque a armadura queimava sua pele, mas decidiu firmemente que Kento precisava receber tudo o que precisava. Fiora ordenou severamente que a obedecessem como líder. Kaito notou suas habilidades de comando com um sorriso, e Melia obedientemente apoiou a decisão. Ela logo admitiu entusiasticamente que nunca havia experimentado nenhuma das criaturas da masmorra e expressou curiosidade, e ele agradeceu alegremente a senhorita feliz, recebendo uma resposta calorosa. Ela experimentou o prato e ficou impressionada com o sabor, apreciando o calor e perguntando ansiosamente quais ingredientes eram usados nele. O grupo sentou-se à mesa, e alguém sugeriu adicionar um pouco de gengibre, causando surpresa e gratidão, e então a garota anunciou alegremente o retorno da equipe da masmorra. Entretanto, uma delas declarou com raiva que já tinha tido o suficiente, e uma conversa começou sobre como elas tiveram que se envolver em batalhas por causa do uso de magia intermediária contra monstros fracos, o que atraía inimigos mais perigosos. Kaito tentou acalmar todos e aconselhou-os a não se esforçarem demais, enquanto alguém reclamava da dificuldade de explorar masmorras, mencionando monstros e vários truques. Ele ficou maravilhado com a enorme quantidade de carne dos javalis com chifres e das aves inimigas, mostrando uma pilha de carcaças empilhadas atrás dele. Depois disso, Kaito perguntou se o suprimento era suficiente,
e a garota agradeceu sinceramente, ficando ao lado de uma grande bolsa cheia de itens saqueados. Ele refletiu sobre a abundância de plantas e cogumelos, sentindo-se confuso sobre o que fazer com os restos, e alguém próximo demonstrou curiosidade sobre o problema. A garota colocou cuidadosamente a carcaça da enorme criatura em uma caixa especial, explicando que uma onda de frio manteria a carne fresca por cerca de um mês, o que impressionou muito o rapaz ao lado dela. Então ele olhou confuso para o grande pássaro, sem saber o que fazer com ele, mas ela se ofereceu para ajudar a cortar a carcaça e o convidou a começar a cozinhar. Depois, Kaito declarou confiantemente que cozinharia frango namba, enfatizando a importância de ingredientes precisos e adicionando temperos comprados na loja do aplicativo. Enquanto isso, no quadro, pedaços dourados de frango chiavam em óleo quente, enchendo o ambiente com um aroma delicioso. Enquanto estava ocupado preparando o molho tártaro, o jovem refletiu sobre o impacto dos produtos terrenos neste mundo, observando que as coisas compradas pelo aplicativo funcionavam de forma extraordinariamente eficaz. Logo ele teve problemas, gotas de óleo espirraram dolorosamente em sua pele, mas, se recompondo, despejou o molho agridoce sobre a carne, terminando o prato. A garota de óculos se desculpou discretamente pelo atraso, fazendo com que o elfo e o viajante sombrio trocassem olhares de sincera admiração. Então eles notaram com dúvida que era carne de monstro, mas ao mesmo tempo admitiram que o cheiro era simplesmente magnífico. Kaito alegremente ofereceu comida para todos, mas de repente duas mãos enormes arrancaram os bifes do prato, interrompendo suas palavras. Ele pediu alegremente mais arroz, e alguém gentilmente o lembrou de pegar uma porção de cada vez, e o rapaz sorriu satisfeito, vendo que todos gostaram do frango namba. No final, todos comeram 3 tigelas de arroz, e um dos participantes admitiu que nem imaginava que a carne da ave hostil pudesse ser tão saborosa. Após a refeição, a garota agradeceu animadamente ao rapaz, outra prometeu que certamente conseguiria mais ingredientes, e o homem perguntou se a viagem até a masmorra valia o esforço. De repente, alguém notou uma queimadura em sua mão e perguntou sobre a causa, ao que ele explicou que era óleo que havia espirrado enquanto ele fritava. Então ele rapidamente agarrou a mão dela e insistiu que ela precisava de tratamento imediato, causando-lhe surpresa. Ela olhou ao redor da sala e perguntou que lugar era aquele, ao que ele respondeu que era sua casa e permitiu que ela abrisse um baú de madeira em um quarto aconchegante cheio de livros. A garota se apresentou, acrescentando que ela e Febis faziam pomadas curativas e se ofereceu para tratar sua mão, ao que ele concordou relutantemente, esclarecendo o significado da palavra salevar. Logo a queimadura sarou diante de seus olhos, surpreendendo o jovem e a jovem, que ficaram maravilhados com o poder das famosas poções, e seu severo companheiro ordenou que relatassem qualquer ferimento imediatamente a partir de então. Ele agradeceu timidamente pela ajuda, sentindo-se aliviado porque agora eles não se preocupariam tanto com ele. Mais tarde, sentado na cama, Kaito percebeu que poderia melhorar suas habilidades por meio do aplicativo e clicou decisivamente em sim para subir de nível. Mas logo ele ficou surpreso ao ver uma mensagem de que 200.000 pontos eram necessários para avançar para o nível de informação 2, e percebeu que melhorias só eram possíveis com dinheiro, calculando que 2 milhões de ien seriam necessários. Ele pensou em seu modesto salário como servo e percebeu que a única saída era lucrar com as poções que Grace e Feliz estavam preparando, já que o número de inscrições para a festa do amanhecer havia diminuído sensivelmente. Então a garota chamou Kento em voz alta, perguntando se ele estava bem depois de deixar Dragon's Breath, e ele respondeu confiantemente que já estava colaborando com outra equipe. Depois disso, ele concordou com um novo pedido e alegremente entregou a sacola na padaria, enquanto simultaneamente tirava o pó dos livros e procurava por gatos perdidos, juntando dinheiro aos poucos. Kaito, estudando o bilhete estranho, estava pensando no que comprar da próxima vez, mas naquele momento Harold deu um passo à frente e perguntou desconfiado o que ele estava fazendo ali, o que surpreendeu muito o jovem. Kaito então notou um homem passando correndo sem nem olhar para eles, e Harold sugeriu que eles conversassem com Feliz, enquanto o outro pensava preocupado no garoto. O homem alto reconheceu a validade das preocupações sobre alguém que está constantemente se metendo em encrencas, e seu companheiro acrescentou que não poderia deixar o sujeito sem atenção. Enquanto isso, tendo terminado de desenterrar a planta,
O jovem percebeu que já haviam se passado 2 semanas desde que ele se juntou a Dawn como servo, e sentiu uma sensação de paz. Depois de completar todas as tarefas, Kaito decidiu descansar um pouco e pensou com carinho em quão amigável a tripulação era, desejando sinceramente ficar em Dawn o máximo de tempo possível. Logo, uma garota de cabelos escuros se aproximou e pediu 1 minuto para conversar com ela, ao que ele respondeu com um breve e atordoado "o quê?". Nesse momento, o alegre Rugler convidou Kento para fazer um lanche, e ele concordou relutantemente, sentando-se na grama, percebendo que o comportamento de seu camarada havia se tornado incomum. Ela agradeceu a Kent por se juntar a eles e o convidou para sentar ao lado dela enquanto ele permanecia atrás do sofá com os braços cruzados. Kaito sentiu uma estranha formalidade no ar e se perguntou o que Feriz e Rugler estavam fazendo enquanto os outros permaneciam em silêncio e visivelmente hesitantes. Então o momento anterior voltou à sua mente, seu coração começou a bater mais rápido, e a cena se transformou em uma discussão tensa, com um agarrando o outro pelo colarinho em óbvia irritação. Ele admitiu hesitantemente que parecia que seria demitido, enquanto sua interlocutora observou seu trabalho e deu a entender que esperava um resultado diferente. Para a surpresa do jovem, de repente lhe perguntaram se ele concordaria em fazer o exame de nível B, o que causou uma expressão confusa em seu rosto. A mulher de cabelos prateados expressou calorosamente o desejo geral de que o garoto de cabelos escuros se juntasse oficialmente a Dawn, e ele ouviu com um sorriso confiante. Ela cerrou o punho com fervor e declarou que ele era digno de muito mais do que o papel de um simples servo, o que o fez sentir uma mistura de surpresa e constrangimento. Kaito sorriu, dizendo a ela o quão bem ele estava vivendo ali, e Sylphia declarou entusiasticamente que ele nunca iria embora, apesar de suas dúvidas. O jovem então admitiu que em seu tempo livre ele ia à guilda e assumia tarefas adicionais, o que o fazia se sentir estranho. Ela perguntou ansiosamente se ele era contra sua decisão e imediatamente explicou que não se importava, ela simplesmente não suportava. Ele alertou que combinar missões de grupo e guilda era perigoso para a saúde, e o jovem hesitou, pensando se deveria fazer o exame de nível B, mesmo que entrar para a guilda devesse ter aliviado seu fardo. Então a garota de orelhas compridas afirmou firmemente que ele só precisava derrotar o monstro, e o cara admitiu nervosamente que não era capaz de lutar no mesmo nível dos outros. Depois, ela se desculpou, explicando que esperava uma reação diferente, e ele admitiu sua falta de experiência e habilidades. Kaito garantiu a Kento que ninguém iria forçá-lo, mas que todos fariam tudo o que pudessem para ajudar, e perguntou o que ele achava disso. Ele admitiu calmamente que já havia concordado, refletindo sobre seu desejo de corresponder às expectativas de seus companheiros, mesmo que ele próprio não acreditasse em sua própria força. Kaito então explicou por que decidiu fazer o exame de nível B e foi elogiado por alguém por sua aparência organizada e controlada. O homem de uniforme militar notou sua adaga, sugerindo que ela não suportaria uma arma mais pesada, e o companheiro de cabelos escuros sugeriu alegremente que começassem com a mais leve. Kaito lutou para atacar a criatura que parecia um coelho fofo, incapaz até mesmo de apontar sua lâmina para ele enquanto os dois observavam atrás dele. Em seguida, ele alertou sobre o perigo dos pequenos monstros, explicando que eles devem ser eliminados, caso contrário, atrairão novos e perturbarão o equilíbrio do ecossistema. O jovem agarrou nervosamente sua espada quando ouviu que o ponto fraco do coelho diabólico estava em sua espinha e que ele tinha que ser derrotado com um golpe. E ele concordou hesitantemente. Ele hesitou, mas insistiu que tinha que agir enquanto o coelho mastigava pacificamente a grama, então os dois gritaram para ele manter os olhos abertos e a mão firme enquanto levantava a espada. Kaito cerrou o punho firmemente, pensando que não poderia vacilar agora se quisesse passar no teste de nível B. Respirando pesadamente, o jovem olhou horrorizado para a adaga ensanguentada, percebendo que o sangue da criatura era rosa brilhante. Ele notou o choque de ter que perfurar uma criatura viva, mesmo um monstro, e reconheceu que não tinha outra escolha. Kaito olhou surpreso quando o guerreiro alto lhe deu um tapinha na cabeça, elogiando-o por seu excelente trabalho e chamando-o de um novato digno, enquanto a garota ao lado dele soltou um suspiro de alívio. Ele ficou surpreso ao ouvir o conselho de matar mais alguns monstros para completar o exame, mas Harold garantiu que ele não deveria baixar a guarda, e seu outro companheiro o encorajou.
O soldado uniformizado ordenou a destruição de cerca de 50 criaturas, deixando o jovem confuso e duvidoso. Kaito suportou o treinamento extenuante, sentindo-se cansado e incapaz de ceder ao sentimentalismo, enquanto os dois comentavam sobre seu progresso e o encorajavam. Ele percebeu que eles tinham coletado vários troféus, e então Harold perguntou animadamente se os monstros que eles tinham capturado hoje eram comestíveis. Logo eles viram pratos rotulados como miconido frito e coelho-diabo ao curry, e ambos reagiram com surpresa e alegria à descoberta. O jovem respondeu alegremente que já estava a caminho, segurando uma bandeja vazia nas mãos e se preparando para receber um novo pedido. Ele então observou que até então vinha confiando em ingredientes de outras pessoas, mas acreditava que criar seu próprio menu seria mais fácil, enquanto ela, nesse momento, elogiava com prazer a culinária de Kento, chamando-a de a melhor. Depois, Kaito agradeceu a todos pelo dia e esperou ansiosamente pela orientação deles no dia seguinte. Então, brincando, se ofereceu para assumir a liderança, fazendo com que Harold reagisse pensativamente. Uma voz de comando veio de um prédio em ruínas, ordenando que o dobro de monstros fossem mortos amanhã, ao que se ouviu uma resposta hesitante, prometendo fazer todo o possível. Então ele balançou sua espada, repelindo o ataque do monstro, e pensou no treinamento duro sob o comando de Rugler, após o qual ele começou a perceber os monstros apenas como ingredientes. Logo o jovem terminou de preparar o boneco de treinamento, e seu companheiro declarou confiantemente que ele já estava pronto, ao que o jovem concordou entusiasticamente e começou a se preparar. Duas figuras estavam diante da enorme porta, e a narração enfatizava que havia chegado o momento do exame para avançar para o nível B. O teste envolveu lutar contra vários monstros e coletar galhos, e a voz acrescentou que alguns dos monstros ainda não haviam sido derrotados, mas garantiu a Kento que a tarefa seria simples, exceto pelo encontro com a tartaruga de pedra. A garota com o rabo de cavalo alto encorajou o rapaz, garantindo que ele conseguiria se virar quando pegasse o jeito, e o atendente no balcão avisou que o exame era complicado e que tentativas de trapaça seriam rigorosamente monitoradas. Kaito ficou surpreso ao ver um cristal de água flutuante projetando seus arredores na tela da guilda e descobriu que ele só era ativado quando sua espada era sacada para evitar vigilância constante. Ele encorajou seu companheiro, que duvidava que ele teria tempo para terminar tudo, mas decidiu começar imediatamente, apesar de suas dúvidas, e Kaito lhe desejou sorte com suas tarefas para a próxima semana. Então ele assegurou confiantemente à garota que tudo ficaria bem. Ela o encorajou calorosamente. Em resposta, houve um acordo retumbante. Kaito saltou para frente com energia, gritando alto de excitação, enquanto seu companheiro, recuperando o fôlego, admitiu que ainda havia um longo caminho a percorrer. Depois, Kaito olhou aliviado para o mapa mágico com função de navegação e notou que os menores tinham um privilégio especial no exame, imaginando quão mais difícil seria na sua idade real. Logo ele notou uma serpente flutuando entre os galhos, com asas parecidas com folhas, e se perguntou se elas eram realmente capazes de permanecer no ar, já que planavam sem tocar o chão. Kaito então se esforçou para alcançar a pedra e a jogou com determinação, enquanto o rosnado furioso da criatura era ouvido por perto. A serpente com asas de folhas investiu contra o garoto de cabelos escuros, que explicou que o sistema nervoso da criatura estava totalmente concentrado em sua cauda, permitindo que uma nova cabeça crescesse. Kaito testou sua espada no inimigo, percebendo que ele congelaria se sua cabeça e asas fossem cortadas, e desferiu um golpe decisivo. Recuperando o fôlego, ele percebeu o quão perturbador tinha sido confrontar a serpente com asas de folhas, mas agora o monstro estava derrotado, com sua cauda decepada. Quando o dia terminou, Kaito se lembrou de Rugler elogiando seus esforços e dando-lhe tapinhas na cabeça, e o jovem, sentindo seu constrangimento habitual, notou que estava gradualmente se acostumando a esse tipo de tratamento. Kaito examinou cuidadosamente as pequenas criaturas pontiagudas, parecidas com ouriços, notando que elas estavam imóveis, o que significava que seriam fáceis de capturar, enquanto as criaturas rolavam lentamente pelo chão. Depois, cansado, pensou em fazer uma pausa, lembrando-se de que a carne do lagarto espinhoso tinha gosto de bacon, e ele ansiava por cozinhá-la com ovos na próxima vez. Enquanto isso, ele comeu um sanduíche simples, pensando que tinha preparado uma comida muito melhor para os participantes do Zarya, mas durante o exame ele simplesmente não teve tempo para se mimar.
O jovem então pensou na tarefa de coletar 10 galhos das árvores balançando, imaginando quão difícil seria obter apenas alguns galhos. Sem fôlego, Kaito balançou sua espada furiosamente, mas perdeu o equilíbrio e caiu para trás, dizendo a si mesmo para não desistir e continuar apesar das dificuldades. Ele então lutou com os galhos gigantes balançando, irritado, reclamando que foi forçado a cortá-los apenas com uma adaga, sem o apoio de magia, e notando que as árvores eram vulneráveis ao fogo. Logo ele se perguntou se conseguiria comprar alguma coisa pelo aplicativo, já que só podia comprar coisas baratas, mas de repente ele sorriu, convencido de que havia encontrado uma solução. O jovem orgulhosamente pegou uma lata de tinta spray e um isqueiro, acendeu uma chama e ficou surpreso com o resultado quando uma voz ameaçadora exigiu que ele entregasse os galhos, caso contrário, todos seriam transformados em cinzas. Encharcado de suor, ele agarrou o galho que havia recuperado, surpreso por seu método ter funcionado, e bateu com ele no chão repetidamente, concentrando-se em completar a tarefa. Naquele momento, a mulher de cabelos prateados cumprimentou Kento calorosamente e perguntou como estava indo seu exame. Ele respondeu alegremente que retornaria à masmorra depois de garantir uma coisa e então pediu a mão dela, percebendo que havia se arranhado em algum lugar. Kaito explicou sem jeito que havia usado magia de cura, o que assustou Sylphia, que o olhou incrédulo enquanto ele gentilmente elogiava Kento por sua consideração. Ela explicou que o feitiço era um talismã passado em sua família e, inclinando-se, tocou suavemente a testa dele com os lábios, o que surpreendeu completamente o jovem. Ele timidamente desejou-lhe boa sorte no exame, coçando a nuca, enquanto alguém fora da câmera começava a falar sobre o que aconteceria em seguida. O menino reconheceu que a tartaruga de pedra era o último inimigo restante, lembrando-se de que a chave para a vitória era cortar sua cabeça instantaneamente, e se preparou para atacar, concentrando-se no alvo. Entretanto, Kaito continuou acertando o alvo sem sucesso, errando várias vezes, declarando desesperadamente que não conseguiria, enquanto o alvo zombava dele por suas falhas. Ele tentou descobrir como lidar com a criatura enorme com sua carapaça resistente, notando que as válvulas e o escudo eram muito mais fortes do que ele esperava. Então o jovem sentou-se confiantemente na enorme concha, percebendo que o monstro nem sequer sentia sua presença, e considerou quando seria melhor atacar novamente, apesar de sua velocidade. Mantendo a máxima concentração, Kaito se preparou para atacar no exato momento em que a cabeça da criatura reapareceu, convencendo-se a aproveitar o momento. E, finalmente, ele os alertou severamente para que segurassem mais firme, explicando que o golpe teria que ser desferido no momento em que o inimigo estivesse completamente descuidado. Kaito se esforçou com todas as suas forças, forçando-se a pressionar o objeto pesado com força máxima, sentindo como cada movimento exigia o máximo esforço. Depois disso, ele deu um suspiro de alívio, feliz que a luta finalmente tivesse terminado, e agradeceu ao destino por haver apenas um inimigo, decidindo levar a cabeça da tartaruga com ele. Logo, um anúncio confirmou a conclusão bem-sucedida do exame, enfatizando que o teste havia sido aprovado com louvor e sem falhas. Um alegre Kaito recebeu seu cartão de guilda atualizado, notando que ele havia mudado para cinza, e ouviu parabéns por sua promoção ao rank B. Então, um homem explicou ao grupo o sistema de cartões de cores da guilda, observando que os níveis B e superiores tinham uma coloração especial, e a mulher comparou isso às carteiras de motorista. Kaito elogiou entusiasticamente o jovem chamado Kento por seu sucesso, e alguém próximo sorriu discretamente, enquanto o próprio Kaito pensou que agora poderia ficar na fila com o resto dos membros da Zarya. Virando-se nervosamente para Kento, o garoto ouviu a confirmação sorridente de que ele era agora o 6º membro, enquanto a moça ao lado dele olhava com aprovação. Ela o recebeu calorosamente como membro oficial por seu trabalho duro, e ele sorriu de volta e admitiu que estava feliz em vê-la novamente. 2 semanas se passaram desde que ele entrou na Zarya, e o jovem, enquanto cozinhava, pensava em como havia comprado o creme para a sopa pelo aplicativo e estava prestes a adicionar uma omelete meio crua ao arroz com ketchup. A comida foi servida e um rapaz se perguntou onde estava o outro membro enquanto os outros 2 o cumprimentavam com um bom dia e a garota atrás dele preguiçosamente cobria a boca com um bocejo. Então ele notou algo estranho e pensou sobre isso, mas o homem alto o tranquilizou, dizendo que tais coisas às vezes acontecem, lembrando de que geralmente alguém na cozinha enquanto cozinha.
Kaito suspeitou que ele estava doente e explicou que a cada poucos meses um homem se trancava em seu quarto reclamando de dor de garganta, e o outro concordou, sugerindo que ele tinha uma constituição fraca. Depois de terminar de lavar a louça, ele decidiu descansar um pouco e pensou que, como só ele e Kruger estariam em casa para jantar, finalmente poderia dar um tempo para si mesmo, sem se preocupar com dinheiro ou moradia. Então ele teve a ideia de fazer uma bebida quente com limão, mel e gengibre para ajudar na dor de garganta, pois estava preocupado com a saúde frágil de Kruger. Kaito terminou de preparar o remédio e notou o aroma agradável da poção de cura, esperando que trouxesse alívio se não fosse um resfriado. Ele pensou em usar o aplicativo, mas decidiu que o tempo seco poderia ser a causa e planejou borrifar a máscara com uma poção de cura preparada pela senhorita Feliz. De repente, ele percebeu que algo estava errado. Vigas quebradas e uma janela quebrada indicavam claramente um arrombamento e, segurando uma xícara nas mãos, ele olhou cautelosamente ao redor da porta. Ao ver a menina trêmula cobrindo a boca na cama, ele perguntou ansiosamente o que havia acontecido e sugeriu chamar um médico imediatamente, mas ela apenas estremeceu em resposta. Então ele se virou bruscamente para Kruger, exigindo que ele parasse, e a garota arregalou os olhos e cobriu a boca com a mão, horrorizada. Ele a aconselhou a usar uma máscara em vez de suprimir a tosse com as mãos e entregou-lhe a bebida que havia preparado, perguntando se estava ajudando de alguma forma. A menina, enrolada num cobertor, sentiu-se quase renovada depois de beber o remédio, e o jovem notou com surpresa que sua voz soava clara e até um pouco brincalhona. Então Sylphia percebeu com espanto que Kruger conseguia falar, e Kaito ficou alerta pelo barulho repentino e correu até a fonte, gritando o nome do seu camarada. Naquele momento, uma garota correu até a elfa e rapidamente se cobriu com sua capa, enquanto eles ansiosamente perguntavam o que havia acontecido com suas roupas. Depois disso, uma das meninas reclamou sem jeito sobre um caderno danificado, mas a mulher de armadura leve a encorajou gentilmente, garantindo que tudo poderia ser consertado. Então Kaito ficou genuinamente surpreso que Kruger conseguisse falar, mas ele apenas se virou para Lady Feliz, confuso. Ela perguntou se ele tinha sua magia sob controle e foi recebida com uma admissão hesitante de que falar agora não faria mal algum. Ela ficou intrigada pelo fato de sintomas terem desaparecido justamente depois da bebida que Kento lhe ofereceu. O jovem perguntou timidamente se era uma bebida comum, e a garota de cabelos compridos confirmou que a havia preparado com antecedência, enquanto o outro participante perguntou surpreso o que estava acontecendo. Logo a bela de cabelos prateados perguntou com interesse sobre o conteúdo da caneca e descobriu que continha uma mistura quente de gengibre, mel e limão, que ela achou deliciosa. Ele perguntou qual feitiço havia causado isso e ouviu a explicação de que nenhum meio havia ajudado antes, mas foi depois dessa bebida que a magia parou de ficar fora de controle. Kaito insistiu que não tinha feito nada intencional, e os outros na mesa se entreolharam, chocados e incrédulos. Ele então observou que não entendia o motivo, mas pela primeira vez em muito tempo conseguiu falar livremente até que alguém puxou delicadamente sua capa. A garota de óculos e máscara agradeceu a Kento pela ajuda com um sorriso radiante. Ele admitiu com alívio que estava feliz em ajudar, mas então percebeu que a voz de Kruger estava ficando mais alta, como se ele não quisesse esconder suas palavras atrás do tecido da máscara. Sylphia e Millie assistiram horrorizadas enquanto Kaito de repente enfraqueceu e caiu sobre a mesa, ambas gritando seu nome ao perceberem que ele havia perdido a consciência. Quando acordou, percebeu que tinha desmaiado, e alguém próximo explicou calmamente o que tinha acontecido, o que deixou o jovem genuinamente envergonhado. Naquele momento, a garota de óculos pegou timidamente seu caderno, e alguém fez uma pergunta sobre sua voz mágica, e uma pequena inscrição com um pedido de desculpas apareceu acima da página. Os presentes então discutiram a incapacidade de Kruger de controlar seu poder. Aqueles que nascem com a voz do diabo são capazes de intoxicar ou subjugar outros sem proteção, e decidiram realizar um teste. Uma garota animada de óculos perguntou se todos estavam prontos, e um dos companheiros explicou nervosamente que um experimento para estudar o poder de Kruger estava prestes a começar. Os três com baixa resistência mágica se prepararam, enquanto o participante mais resistente confirmou em voz alta sua prontidão, seguido por um comentário sobre o rigor excessivo de Grace nas formalidades. Kaito, um pouco nervoso, concordou,
E Silfia gentilmente garantiu a todos que lançaria um feitiço de cura que os protegeria mesmo se caíssem.